Começa agora o Jornal da Rádio Observador com a edição do jornalista Miguel Pina Andrade. E Miguel, começamos com o congresso do CDS, aliás. Nuno Melo afirma que o partido não acabou e que está a ganhar força. O Ministro da Defesa e líder do partido garante que não tem medo de ir a votos sozinho. Ou seja, fora da coligação com o PSD. No congresso número 32 do CDS, o presidente do partido aproveitou para se defender dos críticos internos, Vasco Maldonado Correia. Nuno Melo entra no congresso do CDS em Alcobaça, puxando dos galões e do currículo político. O CDS não acabou, mas não foi sorte. Deu mesmo muito trabalho. E foram precisos muitos sacrifícios. Nós pegamos neste partido no momento mais difícil da nossa história. Quer ser reconhecido pela sobrevivência do partido. Nós devolvemos o CDS esse trilho, fizemos-lo em 2 anos, nós salvamos este partido. Nós salvamos este partido. O líder centrista garante que não tem medo de ir a votos sozinho. À vossa frente está alguém que já foi a votos muitas vezes sozinho. Em 2009, a começar para o Parlamento Europeu, quando se dizia que o CDS ia desaparecer. Dei o peito às balas pelo nosso partido. Vamos a votos sozinhos quando temos de ir sozinhos e vamos a votos em coligação quando achamos que temos de ir coligados. E numa altura em que muitos dizem que o partido não se faz ouvir. Eu digo-lhes onde é que o CDS não se notava. O CDS não se notava quando não estava na Assembleia da República. O CDS não se notava quando não estava num governo. O CDS não se notava quando não podia, através da política do partido, transformar a vida das pessoas. O CDS não se notava quando alguns diziam que o CDS tinha acabado. Não acabou. Estamos aqui. Nuno Melo não gosta de quem fala em diluição com o PSD. Essa conversa da diluição não é só falsa. Eu sinceramente considero-a profundamente injusta. Sendo que alguns, como Diogo Feio, pedem mesmo uma fusão com os sociais-democratas, o que merece o ataque do líder parlamentar, Paulo Núncio. E quando alguns optam por falar em diluição ou fusão com outros partidos, meus amigos, como é possível considerar ou equacionar a fusão do CDS com outros partidos? Que feio! Que ideia mais feia! Paulo Núncio e Nuno Melo juntos na defesa do papel do CDS dentro da AD e contra as vozes que se queixam da perda de identidade do partido na coligação. O jornalista Vasco Maldonado Correia, que está a acompanhar o congresso do CDS, decorre até amanhã em Alcobaça. E o Governo vai reduzir o desconto extraordinário do imposto sobre os produtos petrolíferos no gasóleo e aumentar na gasolina. É o que consta da portaria publicada pelo Governo ontem à noite, tendo em conta a evolução dos preços dos combustíveis na próxima semana, uma descida, aliás, dos preços do gasóleo rodoviário e um aumento dos preços da gasolina sem chumbo. O Governo decidiu ajustar o desconto extraordinário e temporário no imposto sobre os produtos petrolíferos. De acordo com dados divulgados ontem pelo Automóvel Clube de Portugal, as previsões do setor apontam para uma descida de 1 cêntimo no preço do gasóleo e para um aumento de 4 cêntimos na gasolina. E Miguel, o secretário-geral do PS, volta a insistir na questão dos combustíveis para atacar o Governo. E também no IVA da restauração, José Luís Carneiro insiste que o Governo deve tomar medidas no sentido de combater o aumento do custo de vida dos portugueses. O Governo aumentou os impostos sobre os combustíveis. Agora, o Ministro das Finanças veio dizer que foi um erro reduzir o IVA da restauração. Significa que, então, no entender dele, deve aumentar-se o IVA da restauração. E o Primeiro-Ministro deve esclarecer o país se acompanha ou não as declarações do Ministro das Finanças ou se não acompanha. Do nosso ponto de vista, é um erro grave aquilo que ele disse e será um erro grave se o Governo aumentar os impostos sobre a restauração porque, como se sabe, é um setor que está a sentir já as dificuldades, nomeadamente o aumento do custo de vida. O Governo deve responder ao aumento do custo de vida. Uma posição do secretário-geral do PS que surge depois do Ministro das Finanças ter criticado a descida do imposto feita em 2016. Joaquim Miranda Sarmento afirma que a redução do IVA da restauração é um erro crasso e uma medida populista. José Luís Carneiro aponta também à base das lajes, diz que o Governo colocou o país numa situação lamentável. Em causa estão as declarações do secretário de Estado norte-americano. Na quinta-feira, Marco Rubio elogiou Portugal por alegadamente ter aceitado a utilização da base das lajes antes de saber qual era o pedido dos Estados Unidos. Estas declarações foram desmentidas por Paulo Rangel através de um comunicado do Ministério Português dos Negócios Estrangeiros. Refere que o pedido a Portugal para a utilização da base das lajes só foi feito já depois do ataque ao Irão. José Luís Carneiro diz que um dos dois governantes está a faltar a verdade e fala numa situação lamentável. Lamento que o Governo tenha colocado Portugal nesta posição lamentável. É uma declaração do Ministro dos Negócios Estrangeiros que desmente uma declaração do Secretário de Estado norte-americano. Um dos dois está a faltar à verdade.
vamos aguardar pela ida do Ministro dos Negócios Estrangeiros à Assembleia da República. José Luís Carneiro, secretário-geral do Partido Socialista, partido que chamou Paulo Rangel ao Parlamento para prestar esclarecimentos precisamente sobre a utilização da base das Lajes por parte dos Estados Unidos. E viajamos agora até ao aeroporto de Lisboa, que está a registrar atrasos a ultrapassar 1 hora. Em causa estão dificuldades técnicas no controle de fronteiras. São informações da PSP e da Aeroportos de Portugal. A área das partidas do aeroporto Humberto Delgado está neste momento com longas filas. Segundo a ANA, a situação está a melhorar. O controle de fronteiras na zona das chegadas do aeroporto está sem constrangimentos. De acordo com a PSP, estão a ser feitos todos os esforços para repor os tempos de referência na zona das partidas. É uma garantia do porta-voz da PSP à Lusa. Na atualidade internacional, Vladimir Putin vai visitar a China na próxima terça-feira. O presidente russo vai estar na China apenas um dia, a convite do presidente Xi Jinping. Depois da visita da semana passada de Donald Trump à China, agora é a vez de Putin ir a Pequim. A visita assinala os 25 anos da assinatura do Tratado de Boa Vizinhança e Cooperação Amigável entre os dois países. O plano da visita contempla, sobretudo, a discussão de formas de aprofundar a cooperação entre os dois países. Está previsto que os dois dirigentes troquem opiniões sobre as principais questões internacionais e regionais. Putin vai reunir-se também com o primeiro-ministro chinês para abordar a cooperação económica e comercial. E Miguel, no desporto, o campeão nacional Futebol Clube do Porto está empatado ao intervalo contra o Santa Clara no Estádio do Dragão. Está 0-0 no jogo de consagração do título. O conjunto azul e branco sagrou-se campeão há 2 jornadas, frente ao Alverca. Hoje recebe a taça de campeão nacional no final do jogo. A festa prolonga-se o resto do dia. Os campeões nacionais têm programado um passeio de barco pelo Rio Douro. Depois as comemorações continuam na Avenida dos Aliados. À meia-noite, a equipa do Futebol Clube do Porto sobe à varanda da Câmara Municipal para festejar o título de campeão nacional. E hoje é dia de decisões, também se decide quem fica em segundo lugar e as equipas que descem de divisão. O Sporting ou Benfica, um destes clubes vai ter hipótese de jogar na Liga dos Campeões na próxima temporada. Os Leões recebem o Gil Vicente no estádio José Alvalade, enquanto o Benfica desloca-se ao terreno do Estoril. Ambos os jogos têm apito inicial marcado para as 8h30 da noite. Antes, às 6 da tarde, começam as partidas que vão decidir os últimos lugares do campeonato. Nacional da Madeira, Estrela da Amadora, Casa Pia e Tondela são as equipas que discutem a permanência na primeira divisão. A Rádio Observador tem preparada uma emissão especial que vai continuar a acompanhar esta tarde de desporto, que se prolonga pela noite dentro. E continua já a seguir com o jornalista José Rafael Lopes com a segunda parte do Futebol Clube do Porto. Santa Clara é para ouvir já a seguir. E é assim que terminamos o jornal das 4h20, edição do jornalista Miguel Pina Andrade. Até já.